Bom dia, Kelly. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Já já vamos começar. Mais um dia na presença de Deus. Como é bom, né? Acordando, despertando para um novo dia. Dia esse que o Senhor preparou, dia esse que o Senhor fez. Deus é bom, né? Bom dia, Renata. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Estamos aí iniciando mais um dia na presença de Deus. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mais um dia na presença de Deus e que possamos ter um dia abençoado, um dia repleto das bênçãos de Deus, né? Deus nos deu, está nos dando esse dia como presente e vamos desfrutá-lo da melhor forma possível. E não tem nada melhor do que iniciar o dia na sua presença, orando, pedindo que Deus nos dê sabedoria, graça, força, coragem, para que a gente possa viver o dia de hoje, enfrentar os desafios que tiverem hoje, aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje, que possamos estar aí de coração aberto, com a nossa mente tranquila, né? Focada nele, entender que tudo é para ele, tudo depende dele e que a sua vontade prevaleça na nossa vida, né? Na verdade, a vida é cheia de desafios, né? A vida é cheia de desafios, a vida é cheia de surpresas. A vida é cheia de situações que de repente a gente não espera, né? Situações boas, situações ruins. A vida é um pacote. A vida é um pacote completo, cheio de coisas alegres, felizes. Mas temos, né, viver um desafio. Viver é um desafio porque somos humanos. Somos humanos em processo, né, de conhecimento de Deus, vivendo na presença dele. Precisamos ter a paciência necessária para viver de acordo com os projetos de Deus, vontade de Deus, como eu falei na live de ontem, no tempo de Deus. Mas o que nos sustenta nessa jornada da vida, o que nos faz triunfar na nossa vida, o que nos faz ser vitoriosos na nossa vida, o que nos faz olhar a vida com uma perspectiva
boa, entendendo que tudo que acontece conosco tem um propósito, tem uma razão de ser. O que nos mantém fortes, corajosos, determinados, é uma coisa só: a nossa fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da fé. A nossa fé todos os dias, ela sofre ataques por todos os lados. A nossa fé, ela sofre ataques pelos nossos sentimentos. A nossa fé sofre ataque por aquilo que vem na nossa mente, que pensamos. A nossa fé sofre ataque pela mídia, pelas coisas que assistimos, pelas coisas que olhamos. A nossa fé é atacada de repente por uma palavra maldita, mal falada por alguém, que sem perceber acabou falando alguma coisa para a gente que nos machucou, nos entristeceu. A nossa fé, ela é bombardeada todos os dias. Mas é a nossa fé que nos sustenta, que nos mantém fortes nos dias maus. É a nossa fé que nos mantém fortes para enfrentarmos tudo aquilo que esse novo dia tem para nos oferecer. A nossa fé, ela também é atacada pelas decisões que tomamos. De repente tomamos algumas decisões que podem vir abalar a nossa fé. De repente a gente, durante o processo da vida, tomamos algumas decisões que hoje estamos colhendo essas consequências. Entenda que tudo na vida parte de uma decisão. Agora, por exemplo, tivemos uma decisão simples de abrir o celular, entrar no Instagram e assistir uma live ou fazer uma live. É uma decisão simples, mas ela tem a sua consequência. Você está ouvindo uma mensagem, eu estou falando uma mensagem que vai gerar consequência na minha vida. Você está ouvindo uma mensagem que vai gerar uma consequência na sua vida. Tudo é fruto de escolhas, mas é a nossa fé, uma fé racional, uma fé verdadeira em Jesus Cristo, que nos faz triunfar na vida. E precisamos estar atentos todos os dias, porque a fé, ela sofre os seus ataques. E o diabo sabe disso. Ele sabe que se a nossa fé for abalada, fica mais fácil para ele dominar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos, dominar as nossas atitudes, dominar a nossa postura diante das situações da vida. O diabo sabe disso. Por isso a gente sofre ataques de todos os lados, para que a nossa fé seja abalada. E como devemos fortalecer a nossa fé? Todos os dias ela precisa ser fortalecida. E como é que a gente fortalece isso? A palavra de Deus deixa bem claro e nos ensina como fortalecemos a nossa fé todos os dias. A carta de Paulo aos Romanos diz o seguinte. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, deixa bem claro como mantemos a nossa fé ativa, como fortalecemos a nossa fé. Diz assim, Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé
ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que deixa a nossa fé inabalável. Por isso, é extremamente importante meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Ocupar a mente com a palavra de Deus, porque é ela que nos orienta, é ela que nos mostra o caminho, é ela que nos dá direção, é ela que nos corrige. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Uma palavra viva. Você lê um versículo hoje, você lê uma porção da palavra hoje, ela fala uma coisa com você. Bom dia, Bira, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Você lê um versículo hoje, a palavra fala com você sobre uma determinada situação, sobre um determinado ponto. Se amanhã você lê esse mesmo versículo, ele fala outra coisa, completamente diferente do que ele falou hoje para você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela produz vida em nós. Ela é a única fonte que devemos nos alimentar para fortalecer a nossa fé, que é o que você está fazendo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus e isso vai produzir uma consequência. Lembra o que eu falei? Uma decisão. Ela traz no pacote dessa decisão as consequências dela. E a consequência de ouvir a palavra de Deus, seja num culto, numa pregação, seja numa live como essa, seja de repente num vídeo que você está assistindo no YouTube ou qualquer outro local, vai fortalecer a sua fé. Por isso que é muito importante a gente filtrar, a gente selecionar aquilo que chega até os nossos ouvidos. Porque aquilo que chega nos nossos ouvidos, com frequência, vai nos moldar, vai nos fortalecer. Então precisamos ter cuidado. E aí eu deixo a pergunta no ar. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? O que está chegando na sua mente? O que está chegando no seu ouvido? São informações que vão fortalecer a fé ou são ataques que vão abalar a sua fé? Lembra o que eu disse no início da live? A vida é um desafio. Viver é um desafio. E precisamos estar fortalecidos para viver, para enfrentar os dias, seja eles qual for. O Senhor nos apresenta o dia toda manhã. Ele nos dá um presente. Agora, como vamos viver esse dia, como vamos enfrentar esse dia, depende de nós. De como estamos fortalecidos para viver esse dia. Por isso que eu me comprometi, toda manhã, se Deus assim permitir, estar aqui como um meio de comunicação, de um canal, para alimentar a minha mente, alimentar a tua mente com a palavra de Deus. Há muito tempo eu quis fazer isso, mas eu não encontrei oportunidades. E Deus agora permitiu. Todo dia eu acordo, faço a minha oração particular entre eu e Deus e depois eu entro ao vivo para poder espalhar a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, não tem outra forma. Quais são as pessoas que te cercam? Quais são os ambientes que você está inserido, frequentando? Está fortalecendo a sua fé? Sempre questione isso. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou participando, está fortalecendo a minha fé? Porque se não tiver, aqui eu não fico. Porque viver é um desafio. E eu preciso estar forte para os dias maus. Eu preciso estar forte para os dias bons. Eu preciso estar forte em Deus
para viver. Agora, a segunda coisa importante para a gente manter a nossa fé ativa não é só escutar, não é só ver, é praticar. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos colocar aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que entra na nossa mente, no nosso coração, em prática. Só dessa forma é que a nossa fé é fortalecida. Jesus deixou isso bem claro. O próprio Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus passou o tempo da vida dele, enquanto ele esteve aqui presente fisicamente, como homem, ele passou o seu tempo ensinando, falando para as pessoas sobre o reino de Deus. Ele falava porque ele sabia que a fé das pessoas iam crescer, as pessoas iam ter fé, as pessoas iam estar fortalecidas por aquilo que ele falava. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que não basta ouvir, ele deixou isso bem claro, não basta ouvir. Às vezes muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida, porque simplesmente ficamos ouvindo. Somos pessoas cheias de teoria. Isso é bom. O conhecimento é bom. A palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento ele é necessário. Só que o conhecimento sem a prática, ele não serve para nada. Nada, nada, nada. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Deus abençoe. O conhecimento sem a prática não serve para nada. O que adianta eu ser um homem, uma mulher culto, cheio de cultura, cheio de conhecimento, mas aqui dentro a minha fé está extremamente abalada, extremamente destruída. E dessa forma eu não consigo enfrentar os dias maus, dessa forma eu não consigo enfrentar os dias que vêm pela minha frente. Não, mas eu sou um homem culto, eu sou um homem cheio de conhecimento. E daí? Precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, como eu falei. Mas ela só é ativada, ela só é fortalecida se eu colocá-la em prática. E os dias maus acontecem para que a nossa fé seja praticada. Porque você exercer a fé, convenhamos, você exercer a sua fé nos dias bons é muito fácil. Está tudo bem. Mas nos dias que estamos sendo prensados, apertados, de repente até vivendo um momento dolorido na vida, é nessa hora que a prática é fundamental. A teoria aí não vai resolver. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Entenderam esse versículo?
todo aquele que escuta a minha palavra, ou seja, que começa a ter uma fé, porque a fé vem pelo ouvir, começa a entender a situação que está vivendo pela fé, começa a crer nas palavras dele. As palavras dele estão aqui nesse livro. As palavras dele estão num culto, quando você escuta uma pregação. A palavra dele está agora sendo feita nessa live. A palavra dele é um vídeo que você assistiu sobre um determinado assunto da palavra. Aquele que escuta as minhas palavras é como um homem prudente, porque a pratica. Vem as turbulências, ou seja, vem a chuva, vem o vento, e a casa não cai, porque ela está alicerçada na fé, ela está alicerçada na rocha, ela está alicerçada naquilo que você crê, porque você ouviu a palavra de Deus e ela te fortaleceu. Seja bem-vinda, Teliê, seja bem-vinda, Teodora, que Deus te abençoe. Por isso, não basta ouvir a palavra de Deus, ela tem que ser viva, ela tem que ser praticada. Senão seremos um poço de teoria. E a teoria, a casa vai cair. A casa vai desabar. Vão vir os ventos, vão vir as chuvas, e a casa não ficará de pé, porque ela não está firmada na rocha. Teoria não é rocha. A rocha é a prática. A rocha é o próprio Cristo. Nele cremos, nele nos movemos, nele vivemos. E por ele fazemos todas as coisas. Amém, queridos? Então, escutem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas pratique a palavra de Deus. Porque é só através da prática que venceremos os dias maus. Lembra o que eu disse no início da live, a nossa fé, ela é bombardeada todos os dias pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, por essa mídia que eu confesso é horrorosa, só nos traz valores e princípios completamente deturpados e contra a palavra de Deus. De repente, amizades que estamos tendo, ambientes que frequentamos, a nossa fé é bombardeada todos os dias. Mas precisamos permanecer firme na rocha, que é o Cristo, que é Jesus, ouvindo a sua palavra, fortalecendo a nossa fé e colocando em prática para que a nossa casa, que é a nossa vida, seja alicerçada e guardada por Deus. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido para que Deus possa nos fortalecer. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos nesta manhã na Tua presença. Como é bom, Pai, como é bom despertar neste novo dia, já nos colocando diante de Ti, que é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Como é bom, Pai, que o nosso coração se encha de alegria por este momento, onde estamos ouvindo a Tua palavra. E o ato de ouvir a Tua palavra acrescenta a nossa fé, fortifica a nossa fé, e cada dia mais a nossa fé se torna inabalável diante da vida, diante de tudo aquilo que passamos durante esse novo dia que está se iniciando, aquilo que vamos passar, que não sabemos, mas temos a certeza que o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos fortalecendo. Por isso, Pai, te agradecemos por este dia. Dia este que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai. Obrigado porque sem a Tua presença
não somos ninguém. Sem a Tua presença, nada podemos fazer. Pai, que possamos ouvir todos os dias a Tua palavra, que possamos ouvir todos os dias aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, através da Tua palavra, através de situações, através de pessoas, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ela, mas que também possamos, Senhor, praticar tudo aquilo que aprendemos de Ti, porque é só na prática que a nossa casa será alicerçada e será inabalável. Sabemos que existem tempestades, sabemos que existem os ventos, mas se praticamos aquilo que aprendemos de Ti, permaneceremos firmes, inabaláveis. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, nos dê a graça, o discernimento, a sabedoria, para nos mantermos firmes todos os dias da nossa vida. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza nesse novo dia, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Tira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti. Proteja os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções, e que possamos pensar só em Ti e naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe agora cada um que está aí assistindo essa live junto comigo. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça, Senhor. Que eles tenham uma fé inabalável em Ti e que eles possam colocar tudo aquilo que eles aprendem através da Tua palavra em prática, para assim serem fortalecidos e inabaláveis nesse novo dia que está se iniciando. Abençoe a sua casa, a sua família, e que eles possam desfrutar das Tuas bênçãos, e que eu sei que os melhores dias estão ainda por vir na vida deles. Os guarda, os livra de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, queridas, que Deus vos abençoe, que vocês tenham dias abençoadíssimos, cheio da graça, cheio do favor de Deus, que todas as decisões que vocês vierem a tomar hoje sejam decisões fortalecidas em Cristo, cheio de sabedoria, porque as suas decisões vão determinar o seu dia de hoje. Que o Senhor continue sendo o alicerce, que o Senhor continue sendo essa rocha na vida de vocês. E amanhã, às 6 da manhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui de volta para mais um devocional e uma oração para que possamos começar o dia na presença de Deus. Amém? Só lembrando, essa live ela fica gravada no meu Instagram, ela fica gravada também no meu canal do YouTube. Compartilhe, distribui essa palavra para o maior número de pessoas. Vamos juntos espalhar esperança num mundo tão difícil. Viver é um desafio, mas precisamos estar alicerçados em Deus, na rocha que é Cristo, para nos tornarmos inabaláveis no dia de hoje. Que Deus os abençoe, querido, e até amanhã, se Deus quiser.